Focando a proteção divina, declaro aberta a 26ª sessão ordinária da segunda Câmara deste Tribunal de Contas do Estado da Bahia, a ser realizada no dia de hoje, 25 de nove de 2024. Quero cumprimentar os senhores conselheiros, as presenças compondo essa fração judicante desta corte, conselheiro presidente Marcos Presídio e o nosso conselheiro vice-presidente Antônio Honorato. Sejam muito bem-vindos, além de cumprimentar também a representação do Ministério Público nessa sentada, representada por doutor Tarcísio. Quero cumprimentar também a todos que se encontram presentes e também aqueles que nos acompanham de forma virtual. Nossa secretária também presente. E vamos, na sequência, iniciar apreciando de logo a ata da 25ª sessão ordinária realizada no último dia 18 de nove de 2024. Em discussão, portanto, a respectiva ata. Não havendo manifestação, tenho por aprovada conferências. Eu tenho um processo, indago aos senhores conselheiros se há algo a ser conferido. Pelo silêncio, então farei de logo. Trata-se, portanto, da conferência do processo TCE 000246-2023, ao tomada de contas, tendo como órgão de origem a Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, responsável Antônio Portugal, falecido, Arani Santana e Bruno Monteiro, conveniente e Associação dos Machadeiros de Olivença, responsável Arivaldo Batista dos Santos, é o TCC de número 045 de 2016. A relatoria coube a este relator. A resolução foi lavrada da seguinte forma: ementa tomada de contas à unanimidade pela desaprovação das contas em razão da falta de apresentação de documentos capazes de comprovar integralmente a aplicação dos recursos passados. Houve ainda a imputação de débito e multa ao responsável. Vencidos na preliminar o conselheiro Inaldo Araújo, que votou pela oitiva da tese naquela oportunidade. Portanto, é essa conferência que trago a este colegiado. Vamos agora seguir nos itens aposentadoria, não temos nada a ser tratado. Transferência para a reserva, também não há. Reforma e pensão, não temos nada a ser discutido. Atos de admissão de pessoal, também não. E contas de responsável por adiantamento do item 6, também não há nada a ser enfrentado. Em sede de recursos estaduais atribuídos a municípios, há um processo pautado e me tenho como relator. Vou passar a palavra e a condução do feito ao nobre conselheiro vice-presidente, conselheiro Antônio Honorato, para a devida condução. Está passando a palavra ou a presidência? Os dois, excelência, de logo. Dada a presença, vossa excelência sempre recai o brilho de qualquer... Passa a passar a minha presidência, porque tendo a presidência, tenho também a palavra. Portanto, presidindo, eu vou apregoar o processo. O processo de número TCE 007663-2023, cujo relator é o conselheiro Gildário Penedo, que eu tenho a honra de passar agora a palavra para o mesmo relatar, se assim desejar. Já farei, excelência, só aqui aguardando a abertura do nosso Proinfo, o sistema para a leitura do relatório de apregoado por sua excelência.
Senhor presidente, eu passarei logo ao voto. O relatório foi disponibilizado. Imagino que todos já tenham conhecimento. E assim procederei. Aliás, o relatório faria aqui uma brevíssima síntese antes de adentrar o voto, excelência. Portanto, trata-se de processo de prestação de contas de Plano de Ação 131/2012, firmado entre a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, SEDES, e a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, em vigência de 31/12/2012, até, tendo por objetivo o cofinanciamento do Estado da Bahia para a manutenção de ações e serviços de assistência social, de ação continuada do Sistema Único de Saúde, SUAS, daquela municipalidade por meio do Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS. Colhe-se dos autos que a prestação de contas do referido plano de ação foi apresentado em 6/11/2013, tendo o fundo estadual constatado irregularidades e pendências documentais a serem sanadas pelo município conveniente. Instaurou, portanto, tomada de contas aí somente no ano de 2022. O relatório final da Comissão de Tomada de Contas apontou que, a partir do procedimento de conciliação bancária, os registros encontrados nos extratos bancários apontaram o valor de R$ 873.814 com repasse financeiro oficial. Nessa linha, resta-se esclarecer a existência de valores que foram transferidos de contas antigas dos pisos das contas novas, perfazendo o valor de R$ 622.020,61. Nessa atuada, a comissão concluiu que houve existência de dano ao erário no valor de R$ 1.179.226,26, relativos ao saldo final restante. Em 5/4/2023, a portaria de número 81 designou o servidor do setor de reparação de danos para conduzir o processo, tendo o município sido intimado para a efetivação do pagamento. Vale registrar que o transcorrido prazo, sem manifestação da comuna, o relatório foi encaminhado ao crivo do secretário da parte, subsequente ao registro integrado de gestão e administração, SINGAT, inscrição no débito de dívida ativa. A auditoria, após a análise da documentação, sugeriu a desaprovação das contas do plano de ação, com base no artigo 122 e 3º do regimento interno, em razão do não saneamento das situações identificadas, tendo como responsável e imputação de débito o senhor Tarcísio Souza Pimenta Júnior, no montante de R$ 622.084,35. Em atenção aos princípios da defesa do contraditório, foi notificado o gestor, a Prefeitura de Feira de Santana e a senhora Fábia Reis, titulada SEADES. Os autos retornaram à segunda CCE, que alterou o entendimento desta feita para sugerir o arquivamento do processo sem baixa de responsabilidade com fundamento do artigo 122, inciso 4º do regimento interno. Na sequência, os autos foram evoluídos para o Ministério Público, cuja manifestação defende a desaprovação da respectiva prestação de contas dos planos de ação de número 131/2012, firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento e Combate à Pobreza, SEDES, e o município de Feira de Santana, tendo como gestor responsável o senhor Tarcísio Souza Pimenta Júnior. E ainda pelo encaminhamento de cópias dos autos ao Fundo Nacional de Assistência, FNAS. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros. Vou ao voto. Conforme relatado, trata-se de processo de tomada de contas referente à gestão dos recursos públicos estaduais repassados por meio do Plano de Ação de número 131/2012, firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza e a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, tendo por objetivo o cofinanciamento do Estado da Bahia para a manutenção e serviço de assistência social e ação continuada do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, daquele município por meio do Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS. Após o encerramento da tomada de contas, o parecer final evidenciou a existência de dano ao erário no montante de R$ 1.179.226, sendo R$ 622.084,35, referente a despesas não comprovadas. Tanto a auditoria como o parqueio convergem quanto à incidência da prescrição da pretensão punitiva, cabendo acatar os respectivos pronunciamentos, inclusive quanto à extensão, tanto sancionatória como ressarcitória. Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, no caso dos autos, o termo inicial a ser considerado seria a data de apresentação da prestação de contas pelo município em 6/11/2013, e considerando a inércia da restauração e respectiva tomada de conta, em que o processo apuratório somente foi deflagrado em 1/7/2022, se deu quando já vencidos mais de 9 anos do marco interruptivo, ultrapassado, portanto, o quinquênio fixado no caput do artigo 3º da Resolução 74/2023, de sorte a caracterizar a prescrição absoluta ou radical, seja da pretensão pecuniária, seja da ressarcitória. Avançando no exame de mérito, colhe dos autos que os órgãos instrutórios opinaram de forma divergente no presente feito. A auditoria opinou pelo arquivamento do processo sem baixa de responsabilidade por considerar que o decurso do tempo notou
tornou iliquidáveis as contas do plano de ação. Já o parquet manifestou-se pela desaprovação. Com Maxa Vênia ao entendimento do MPC, adiro ao opinativo da autoria, embora com ressalvas quanto à fundamentação. No plano da comprovação, despontou dúvida quanto à correta aplicação dos recursos, tendo o primeiro parecer auditorial sublinhado que, abro aspas, os valores não autorizados foram justificados pela tomada de contas na coluna histórico-extrato, nas planilhas de conciliação bancária em anexo do relatório final na tomada de conta. A comissão verificou que grande parte dos recursos documentos comprobatórios das despesas estavam com carimbo da fonte 29, que corresponde ao do governo federal, assim como os contratos constavam como objeto do atendimento do programa federal, portanto, não faziam parte da comprovação da aplicação dos recursos na fonte 28, fonte estadual. Os demais casos não autorizativos correspondem a despesas sem comprovação em tarifas bancárias, fecho aspas. Pois bem, à vista do que exposto, resulta claro que remanesce dúvida fundada quanto à origem dos recursos, que, ao fim e ao cabo, suportam a realização das despesas, não tendo a auditoria conseguido esclarecer esse ponto, induzindo a ideia de eventual sobreposição, baseada simplesmente na posição do carimbo 29 nos recibos acostados, desconsiderando a circunstância de que a fonte 28 só passou a existir quando da edição da resolução 1388 de 2019 do TCM Bahia, e que a resolução anterior, a 1268 de 2008, apresentava a fonte 29 referente às transferências de recursos do Estado Nacional de Assistência Social. Isso, nada obstante, impõe aqui sublinhar que o saldo não aplicado demandaria reprogramação, e embora existam nos autos a alegação de ter sido feita, ainda não há situação que corrobore que isso efetivamente tenha ocorrido, até porque a auditoria não prosseguiu com o exame para alcançar o exercício seguinte, ou seja, 2013. No cenário descrito, caminhar pela desaprovação das contas consubstanciaria decisão extrema, razão pela qual tenho como iliquidáveis, considerando que posto pela auditoria. Sendo assim, acompanhando o entendimento da auditoria, voto pelo arquivamento sem baixa responsabilidade do Plano de Ação 131/2012, firmado entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza e o município de Feira de Santana, com fundamento no artigo 24, inciso 4º da Lei Complementar 05/91, combinado com o 122, inciso 4º também do Regimento Interno. É o voto. Eu coloco em discussão o voto que acaba de ser proferido. Pelo silêncio encerrado da discussão, aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro sim, Excelência. Dou por conferido. Eu noto aqui que os dois próximos processos têm Vossa Excelência como relator. Portanto, eu vou continuar presidindo essa sessão. E já adianto que o próximo processo é o TCE 010987/2023. Vossa Excelência continua como relator, tem a palavra. Perfeitamente, Excelência. Passarei aqui ao relatório. O processo se refere a uma prestação de contas de recursos públicos repassado mediante o convênio 303/2017, firmado entre a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Quixaba, Glória, Bahia, e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, tendo por objetivo o apoio à aquicultura e pesca da comunidade de Quixaba, município de Glória, abrangendo, além da execução das obras e serviços de engenharia, a efetiva implantação e realização das atividades programadas, de acordo com o plano de trabalho e seus anexos, no valor de R$ 760.830,96, cuja vigência foi encerrada em 8 de junho de 2022. Em 6 de 11 de 2023, o referido convênio foi destacado para instrução em julgamento da respectiva prestação de conta, conforme matriz de risco, em decorrência da resolução 117 de 2022, cabendo-me a função de relator. Ato contínuo determina a notificação de Geandro Ribeiro, diretor-presidente da CAR, para que encaminhasse a esse tribunal o respectivo processo. Cumprida a diligência, os autos foram remetidos à 4ª CCE, que, após a devida análise, a auditoria identificou que os recursos previstos para atendimento à execução do convênio foram repassados em 3 parcelas, sendo a primeira de R$ 300 mil em 21 de novembro de 2017, a segunda de R$ 230.030,92 em 2020 e a terceira de R$ 30 mil em 20 de 12 de 2021, todos em conta corrente de número 6279, agência 3052 do Bradesco. A unidade técnica consignou que ainda foram apresentados comprovantes de despesas que, somados, totalizam R$ 739.771,11. Importante ressaltar que a entidade também fez a devolução do saldo do montante de R$ 9.006,25. Tanto por isso que a auditoria apontou que a Associação dos Produtores Rurais de Quixaba incorreu em despesas referentes a tarifas bancárias, num montante de R$ 3.915,55. No que toca à análise financeira, o relatório final
DACA, emitido pelo seu controle interno, acusou a regularidade na aplicação dos recursos recebidos. No que se refere à execução do objeto, colhe também que é a ficha de supervisão, datada de 27/10/2022, atestou a execução das metas propostas. Diante disso, a 4ª CCE sugere, portanto, a aprovação da prestação de contas, com ressalvas, imputação de débito de forma solidária do montante de 2.402, tanto à entidade como o senhor Emerson Bezerra, presidente da respectiva entidade, em razão do desembolso de tarifas bancárias. Na sequência, determinei a notificação dos responsáveis. O feito, então, segue para o Ministério Público, cujo opinativo da lavra do eminente procurador aqui presente, doutor Tarcísio Carvalho, cravou pela realização das despesas do montante de 2.402 com recurso convênio correspondente às tarifas bancárias, e por isso defende a aprovação com imputação de débito em desfavor de Emerson Bezerra, presidente da entidade, bem como, de forma solidária, a Associação dos Pequenos Produtores, pela mesma razão. É o relatório, senhor presidente, senhores conselheiros. Vou ao voto. Conforme relatado o processo, cuida do processo de prestação de contas referente aos recursos repassados mediante o convênio 303/2017, firmado entre a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Quixaba, em Glória, Bahia, e a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional CAR, terão por objetivo o apoio à aquicultura e pesca na comunidade de Quixaba, município de Glória, para a implantação e realização de atividades programadas de acordo com o plano de trabalho e seus anexos, no montante de R$ 760.830,96, considerando que tanto os controles internos e externos, através dos seus pareceres, tanto da auditoria quanto do Ministério Público, reconhecem o cumprimento do objeto, ausente falhas pertinentes à comprovação da aplicação dos recursos. A questão que desafia enfrentamento no âmbito deste processo envolve o desembolso através de taxas bancárias com recursos do convênio, tanto a auditoria como o Ministério Público se posicionado pela glosa dessa despesa, no montante de R$ 2.402,37. De certo, o apontamento retro demanda exame mais detido, eis que a exigência de abertura de conta específica vinculada ao convênio se presta como elemento potencializador do controle em ordem a permitir a transparência e a visibilidade quanto ao fluxo dos recursos e sua destinação, mais facilmente obtida mediante simples conciliação de pagamentos com documento de suporte. Nesse prumo, constatando do ajuste a obrigação da abertura de conta corrente específica, entendo que existindo um ônus vinculado ou decorrente desse dever, estando plenamente comprovado o nexo de desembolso da taxa com a cobertura de despesas inerente à consequente abertura e manutenção da conta. Disso não decorre irregularidade alguma. Enfatizo aqui ainda o aspecto de cabal razoabilidade da referida exigência, exaltando que tais despesas se mostram elegíveis a serem suportadas com recursos repassados, até porque viabilizam a adoção de mecanismos que somente robustecem a atividade do controle. Dir-se-ia, contudo, que as despesas incorridas exclusivamente com a execução do objeto convenial em si são aptas à comprovação do cumprimento do ajuste. Esse entendimento parte de uma compreensão de que acaba por restringir de forma não razoável o entendimento que tenho adotado e que vem ser objeto do convênio inserido nesse arco que todas aquelas despesas necessárias à consecução do objeto. Com efeito, no ajuste, no acordo de vontades, esse então celebrado previamente, fixados os valores que deverão ser aportados pelo conveniente, de sorte que também, por nessa linha de entendimento, restaria impactado o sinalagma e a comutatividade, idealmente existente na exata medida em que, transferidos o encargo não previsto no convênio, a entidade a qual forçosamente teria que assumi-la, mediante o pagamento de despesas não expressamente previstas, embora oportuno acentuar que derivada a exigência imanente ao ajuste e sem a qual restaria prejudicado o repasse mesmo dos recursos sem contas correntes específica, a ponto de recepcionar nenhum valor dos convênios. Anoto ainda que, em reforço da tese que estou a sustentar, que as tarifas bancárias são estabelecidas sem concurso dos correntistas, os quais são compelidos a aderir aos valores cobrados no momento da subscrição do contrato, na abertura do contrato concorrente. De sorte que também por isso, não vislumbro ato de gestão contrário ao que é estimado no convênio, tratando-se de medida de caráter compulsório, não se podendo exigir do responsável conduta diversa sob pena de restar inviabilizada a abertura da conta, justamente aquela que recepcionará o trespasse dos recursos. Ante o exposto,
com os admínculos já aqui lançados, acompanham, em parte, a 4ª CCE e também o Ministério Público, votando pela aprovação das contas celebrada entre a Associação de Pequenos Produtores Rurais de Quixaba Glória e a Companhia de Desenvolvimento Rural, CAR, na forma do artigo 24 da Lei Complementar 05/91. É o voto, Excelência. Eu coloco em discussão o voto que acaba. Então, pelo silêncio, o voto está aprovado. Vossa Excelência confere. Confiro sim, Excelência. Eu dou por conferido e passo a palavra de novo a Vossa Excelência para relatar e votar, se for o caso, o processo de número TCE 008323/2023 da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Tem a palavra o conselheiro Gildásio Penedo Filho. Perfeitamente, Excelência. O relatório será lido. Muito bem. Referente a um processo tomado em contas especial, referente à gestão dos recursos públicos repassados através de termo de compromisso cultura, TCC, de número 042/2017, firmado entre a Secult e a Associação Jequiense de Cegos, a GES, ora proponente, tendo o senhor Antônio Carlos Queiroz como seu responsável legal, visando a execução do plano, aliás, do projeto Um Novo Olhar através da Arte. Este ajuste se refere à execução deste convênio, originalmente registrado sobre o número 69/2008, posteriormente identificado como termo de compromisso cultural 42/2017, assinado em 17/2/2008, no valor de R$ 180 mil. Nesse passo, o convênio passou por análise para adequá-lo à Lei Federal 13.018, de 2014, a Instrução Normativa do Ministério da Cultura, de número 08/2016, o Decreto Estadual 1791/2016 e a Instrução Normativa da SAEB, de número 018, de 2019. Essas modificações culminaram na formalização desse termo aditivo, que atualizou o termo de compromisso cultural TCC 042/2017, através do ofício de 2023, a Secretaria de Cultura encaminhou os presentes autos para este tribunal. Ato contínuo, encaminhei a 6ª CCE para devida análise, cujo opinativo, após análise e instrução, defende a aprovação das contas da Associação Jequiense de Cegos, a GES, recomendando a emissão de uma orientação aos atuais diretores da Secult. O Ministério Público, ao se pronunciar, defende também a aprovação do convênio 69/2008, posteriormente termo de compromisso cultural TCC, de número 42/2017, firmado entre a Secult e a Associação Jequiense de Cegos, sob a responsabilidade do senhor Antônio Carlos Andrade. Este é o relatório, Excelência, passarei ao voto. É submetido, portanto, a julgamento o termo de compromisso cultural 42/2017, firmado entre a Secult, Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, e a Associação Jequiense de Cegos, o valor de R$ 180 mil, tendo por objetivo a execução do projeto, abro aspas, Um Novo Olhar através da Arte. Códice dos autos, que a abertura do processo tomado em conta especial foi oficialmente instituída por meio da portaria 081/2022, publicada no Diário Oficial do Estado em 2/8/2022, tendo como objetivo a apuração de possíveis irregularidades, abro aspas, incluindo a ausência de documento de informações complementares solicitadas pela Diretoria de Cidadania Cultural, bem como no atendimento das orientações técnicas da Secretaria para comprovar ou restituir o montante de R$ 32.930. Em razão da análise sobre as justificativas e defesas apresentadas pela Associação, a Comissão de Tomada de Contas Especial, ainda no ambiente da Secult, fazendo análise dos relatórios técnicos e pareceres relativos à documentação encaminhada pela defesa da proponente, a comissão conclui que não houve dano ao erário. Nesse sentido, a auditoria destacou em seu relatório que, antes mesmo da instauração de tomada de conta, a instituição buscou suprir as possíveis irregularidades detectadas e as pendências foram devidamente resolvidas no ambiente do procedimento de prestação de contas, como evidenciou o processo físico registrado nesse tribunal, que confirma o recebimento dos recursos, concluindo então pela aprovação das contas da Associação Jequiense de Cegos, recomendando a emissão de análise posterior aos atuais gestores da Secult. O Ministério Público também defender, e assim que caminha, senhor presidente, defendendo a aprovação através do quanto demonstrado e, sobretudo, pelo lastro probatório carreado nos autos, votando pela aprovação das contas referidas ao convênio 69/2018,
posteriormente modificado para TCC de números 42/2017, celebrado entre a Secult e a Associação de Jequiense de Cegos, sob a responsabilidade do senhor Antônio Andrade Queiroz, através do artigo 24, inciso 1º da lei complementar, e ainda confiro quitação ao mesmo. É o voto, excelência. Em discussão, o voto acaba de ser proferido. Pelo silêncio, encerrada a discussão. Aprovado o voto, eu solicito consulta ou Eu farei a se correção, confere. salvo redação, excelência. Voto conferido e, nesse momento, devolvo a presidência dos trabalhos a Vossa Excelência. Perfeitamente, excelência. Passamos agora aos itens relacionados a acompanhamento de contratos e convênios, parcerias e licitações. Não há nada a ser tratado nesse quesito. No item embargo de declaração, também não temos. No item o que ocorrer, está franqueada a palavra. Não havendo manifestação, agradecendo a Deus pela realização dessa sessão e também todos aqueles que contribuíram para o seu êxito, declaro, portanto, encerrada a respectiva sessão. Tudo bem.